Epistemologias negras, corpo, trauma e memória. Cassiano Gadelha. Em nossos corpos, memória e água. Sei que dizer algum dá conta do acontecimento. Palavra alguma, seja ela falada, escrita, consagrada, repudiada, inventada, nada de estudo. Por isso, várias, muitas. Evaristo 2017, página 102. Este artigo é fruto de reflexões elaboradas para duas ocasiões em que me pus a pensar a relação dos conhecimentos pretos com a questão da memória, nessa articulação complexa entre esquecimento, rememoração e produção de conhecimento. Além disso, nesse caminho, os encontros com a teoria tecem encruzilhadas de saberes e enlaçam chaves de entrada-saída de travessia nos limiares do visível e do invisível. Quando me lanço a falar em epistemologias negras, saliento ainda uma intricada articulação do conhecimento, da história, da economia e da política na modernidade. Pois não temos como não nos defrontar com a invenção moderna da raça pelo racismo moderno colonial, que está na base do desenvolvimento do capitalismo. Falar de epistemologia significa abordar as bases da produção de conhecimento, suas condições de possibilidade e as categorias inventadas para dar conta desse processo, que, antes de tudo, é um processo inscrito em uma narrativa da história e da cultura. Isto posto, eu não poderia deixar de questionar o nascimento das ciências humanas, em sua epistemologia da diferença, quando o outro racializado foi tramado como objeto de especulação para as teorias evolucionistas da sociedade, da cultura e da psicologia. Stuart Hall, 2016, retoma as discussões em torno da representação, do sentido e da linguagem, já discutidas pelas correntes pós-estruturalistas em autores como Michel Foucault, 2007, e Jacques Derrida, 1989, naquilo que essas teorias apontavam para uma relação intrínseca entre as práticas de significação e as relações de poder. Para além de pensar a categoria sujeito como efeito das relações de poder, segundo o modelo de Foucault, 1984, Hall, 2016, estende a sua análise para as políticas racionalizadas da representação, apoiando-se principalmente no pensamento sobre a diferença racial em Frantz Fanon, 2008, e nas teorias pós-coloniais, especialmente a crítica à representação presente em Edward Said, 1990. Para Hall, 2016, a construção moderna da alteridade cultural se dá a partir de práticas de significação, que fixam a diferença cultural a partir de um conjunto de práticas representacionais, articuladas através da expansão colonial que promoveu o encontro da Europa com o outro. Na análise de Hall, 2016, que muito nos auxilia na construção de uma perspectiva crítica da epistemologia, o texto moderno inaugura a alteridade a partir da exclusão, com práticas de poder que significam a diferença cultural por meio de estereótipos fixadores do outro. Isso quer dizer que, a partir de um recorte pela fantasia ambígua que o encontro com a alteridade cultural projetava, havia um misto de medo e fascinação, violência e curiosidade científica, a qual era a realização de uma violência exercida na sua mais direta concretude, como o autor demonstra na sua análise do caso Sartre Bachmann, mulher hotentonte transformada em objeto de exibição em vida e após a sua morte, no começo do século XIX na Europa. Segundo Hall, 2016, página 203. Primeiro, observe a preocupação. Poderíamos dizer a obsessão, com a marcação da diferença. Sartre Bachmann tornou-se a personificação da diferença. Além do mais, a diferença foi patologizada, isto é, representada como uma forma patológica de alteridade.
Simbolicamente, ela não se encaixava na norma etnocêntrica aplicada às mulheres europeias, e estando fora de um sistema classificatório ocidental sobre como são as mulheres, ela teve que ser construída como outro. Nesse sentido, o autor fala de um espetáculo do outro, um conjunto de práticas de poder e de significação que materializa a diferença pelo recorte de um estranhamento feticista, pois objetifica a subjetividade desse outro ou dessa outra, e racializante, na produção de uma hierarquia entre as culturas. Nesse espetáculo, se combinam as violências raciais e epistêmicas do corpo colonizado como objeto de um espetáculo da violência sobre o qual toda uma especulação científica é projetada. Podemos inclusive dizer que, sem o espetáculo do outro, para usar uma expressão cunhada pelo autor na sua análise sobre o racismo e a diferença cultural, não haveria ciências humanas. Assim, o trabalho de Hall 2016 se permite circunscrever momentaneamente a emergência do sujeito racial na narrativa das ciências humanas como negação do paradigma da subjetividade, em uma contradição epistemológica daquilo que seria o diferencial dessas ciências. Isso é algo que pretendo ampliar na discussão ao trazer outras leituras do projeto moderno de conhecimento. Nos debates mais contemporâneos, muito temos questionado sobre até que ponto corpos racionalizados são considerados sujeitos das narrativas criadas sobre suas vidas, no limiar entre objetificação e não subjetividade, no sentido de que o processo de racionalização já é em si um processo de negação da subjetividade a um outro que resiste caber como objeto da ficção racial. Operar esse giro é desautorizar o sujeito da supremacia racial como sujeito universal. A questão epistemológica refere-se também à especificidade do sujeito do conhecimento, que não pode ser escamoteado em uma suposta universalidade, que o excusa de marcar a si mesmo como sujeito de uma certa autoridade, a saber, a autoridade logocêntrica e etnocêntrica definidora de paradigmas e rupturas. Gayatri Vak, 2014, já fazia essa crítica do intelectual, que aparece transparente, representando a fala de um outro. A autora diferencia dois sentidos da palavra representar no texto de Karl Marx, que apontam para duas palavras distintas em alemão, Vertreten e Darstellen. Vertreten carrega o sentido de representar por procuração, no lugar de enquanto Darstellen traz o sentido mais teatral do verbo representar, naquilo mais próximo da encenação. Considero que essa seja uma discussão que tenhamos que retomar, principalmente quando o texto de Spivak, 2014, parece ser apropriado para uma leitura que simplifica a contribuição da autora na problematização dos próprios limites das discussões em torno da representatividade. Confusões em torno do seu texto não são uma especificidade apenas das leituras brasileiras, que tentaram resolver o impasse da fala subalterna em um sim ou não absolutos. Compreendo o texto de Spivak 2014 dentro de um debate importante sobre a produção coletiva da existência como elaboração de conhecimento que circula em mapas de acumulação, circulação e redistribuição de uma geopolítica do conhecimento, a qual toca, por consequência, o que trato neste artigo como epistemologias negras. A crítica de Spivak, 2014, ao pós-estruturalismo de Foucault e Deleuze se dirige a uma manutenção do sujeito do Ocidente, tornando-o como um sujeito transparente, na medida em que as condições de produção da sua subjetividade permanecem ignoradas do ponto de vista geopolítico, ocasionando um revezamento ingênuo da posição do intelectual para as posições subalternas, além da mera enunciação inócua dos privilégios, muitas vezes vista na autoproclamação da subjetividade hegemônica do cis-heteropatriarcado branco
em uma retórica de culpa cristã colonial. Do mesmo modo, a geopolítica do conhecimento se estabelece por linhas de violência epistêmica, nas quais o sujeito colonial emerge como o outro de Europa. Segundo o Spivak, 2014, página 60 e 61. O mais claro exemplo disponível de tal violência epistêmica é o projeto remotamente orquestrado, vasto e heterogêneo de se constituir o sujeito colonial como outro. Esse projeto é também a obliteração assimétrica do rastro entre outro em sua precária subjetividade. É bem conhecido que Foucault localiza a violência epistêmica a uma completa revisão da episteme, na redefinição de sanidade no final do século XVIII europeu. Mas, e se essa redefinição específica tiver sido apenas uma parte da narrativa da história na Europa, assim como nas colônias? Essa trama complexa das várias camadas de circulação e trocas assimétricas modula uma articulada geopolítica do conhecimento. As infraestruturas da colonialidade não se deixam transparecer ou decifrar tão facilmente nos jogos das estratégias discursivas, já que esses jogos se montam justamente nas economias do visível e na expropriação material. Atravessando as coreografias do saber e do poder, a contribuição de Spivak 2014 nos leva a pensar que não temos como lidar com essa trama, ignorando como essa violência epistêmica é estabelecida pelo imperialismo, através do qual a divisão internacional do trabalho ocupa uma centralidade que não se deixa ler de forma simplista ou reduzida a polaridades puras e antagônicas. Na sua pergunta sobre a fala subalterna, a autora examina uma intricada formação histórica e econômica da produção global do conhecimento. A ciência colonial se fundou em uma letra que sangra enquanto a história tem sido durante muito tempo documentada e oficialmente contada apenas pela pena do colonizador. Portanto, nos indagar sobre epistemologias negras significa também rompermos com o modelo fundamentado na colonialidade logocêntrica que sufoca a insurgências corporais e espirituais, significantes de corpos não brancos, insurgências em mutação e transformação na criação de uma memória em que não há separabilidade entre o corpo, a palavra e o espírito. Sobre esse aspecto, ressalto entender as alianças epistêmicas e anticoloniais entre as matrizes negras e os saberes dos povos originários do Brasil. Seus conceitos de materialidade e espiritualidade, de trabalho, cosmologia, etc. Nos limites da representação, enlaçam-se à fundação do tempo em que a memória, a lembrança e o esquecimento coreografam a topologia do inconsciente colonial. Segundo Membeb, 2018, página 185, as formas negras de mobilização da memória da colônia variam segundo as épocas, as questões e as situações. Quanto aos modos de representação da experiência colonial propriamente dita, vão desde a comemoração ativa até o esquecimento, passando pela nostalgia, pela ficção, pelo recalque, pela amnésia, pela reapropriação e por diversas formas de instrumentalização do passado nas lutas sociais em curso. A contrapelo das leituras instrumentalistas do passado, sustento, porém, que a memória, tal como a lembrança, a nostalgia ou o esquecimento, é constituído em primeira linha por um entrelaço de imagens psíquicas. Penso ser esse um debate fundamental para que possamos falar de epistemologias negras, desde o momento crítico em que perguntas sobre quem pode falar. Quilomba 2019. E qual a importância da memória através da corporalidade, da ancestralidade e da oralidade, em um desmonte das modernas ontologias se impõem cada vez mais relevantes. Martins, 2003, Mombasa, 2019. A pergunta em torno do meu argumento seria: qual a condição de possibilidade de epistemologias negras?
Desde aí, busco o diálogo com outros interlocutores naquilo que me parece um limite da imagem moderna do conhecimento, a qual tende a voltar ao vitrar no quadro da imaginação racial. Ferreira da Silva, 2016, Embebe, 2018. O que estou dizendo com isso? Quando falo do limite da imagem moderna do conhecimento, refiro-me também à noção de arquivo, em um aspecto de duplo trabalho. O primeiro passo é retomar uma história do conhecimento como história do racismo epistêmico, ou seja, as histórias de conhecimentos de autores e autoras que não nos foram transmitidas. O segundo diz de um modo de entender como estamos implicados na profundidade daquilo em que não aparecemos, na gestação da sua opulência e riqueza, no brilho opaco do tempo e do trabalho de nossos ancestrais em meio à névoa cinzenta da modernidade. Por conseguinte, a empreitada segue em entender por aí vestígios, pistas empoeiradas, visões e sentidos que nos comunicam em zigue-zague. Entender de onde viemos e com quem estamos. Da turbulência da superfície, vamos a um movimento mais calmo e, a compasso de uma trama mais profunda, uma outra geologia, em que as geopolíticas se costuram em remendos com muitas falhas. O segundo passo é uma relação com a memória no seu sentir mais ficcional e corporal, daquilo que carregamos no tempo e que irrompe como uma erupção vulcânica vez ou outra. Entre esses dois movimentos, os quadros epistemológicos da ficção racial nos devolvem sempre os arquivos do racismo e da história da escravidão. Há 60 anos, aparecia a primeira edição de Rebeliões da Senzala, Quilombos, Insurreições e Guerrilhas, de Clovis Moura, 1981-1959. Um marco na historiografia brasileira sobre as resistências negras no período da escravidão. Um marco, pois, como seu autor afirma, a sua pesquisa romperia com uma deliberada tradição sociológica, antropológica e historiográfica, que suavizava e romantizava até então um dos períodos mais violentos da nossa história. É impossível pensarmos a formação social brasileira sem problematizarmos a escravatura no cerne de sua consistência epistemológica e política de desumanização e coisificação daqueles que foram forçosamente postos a trabalhar para a produção e acumulação da riqueza nacional. Para isso, ele necessitou desmontar o discurso vigente que punha as pessoas escravizadas como agentes passivos da nossa história, constituídas enquanto tal por vozes da autoridade científica preocupadas com o estabelecimento de uma ficção nacional, dentro de um projeto moderno de esclarecimento, pouco interessado em reconhecer, para além da sua erudição, a sua mais contraditória herança com essa violência fundacional. A análise de Moura, 1981-1959, tem uma forte influência do materialismo histórico e dialético, mas orbita em um ponto crítico em que esse modelo de interpretação se torna insuficiente para elucidar as dinâmicas das lutas por libertação operadas por aquelas pessoas que fugiam e resistiam ao sistema escravista. As lutas por libertação analisadas por Moura, 1981-1959, apontam para um impasse da ideia moderna de emancipação e trabalho livre dentro do sistema capitalista, considerando muito mais que um elemento coadjuvante que desembocaria na incompleta abolição da escravatura, que fracionaria ao elemento negro sua autonomia e cidadania. Tais lutas, em seu aspecto multiforme de resistência e insurreição, entram como paradigmas de uma história ainda a ser contada, de um espelho negro da modernidade em que o arquivo apenas tangencialmente conseguiu abarcar, quando insurreições, quilombos e guerrilhas apontavam para uma heterogênese social que fraturava o roteiro colonial, no sentido de uma descolonização radical. O incentivo das rivalidades tribais e o medo que acontecesse no Brasil uma revolução semelhante ao que ocorreu no Haiti, de que houvesse a tomada do Estado pela população negra escravizada,
Era uma das estratégias utilizadas pelos senhores de engenho para que a população escravizada não montasse uma política de aliança a partir da condição comum que os vários grupos humanos trazidos pelo tráfico transatlântico foram submetidos. Contudo, seu efeito contrário foi a proliferação de lutas por libertação, para além ou aquém da gramática moderna da política fundada pela empresa colonial. Essa é a leitura de Moura, 1981-1959, que lidava com questões epistemológicas da época que punham o sujeito escravizado como elemento passivo, mas também uma interpretação que faço hoje do que suas conclusões já nos deixam perceber. Segundo Moura, 1981-1959, página 247, o dinamismo da sociedade brasileira, visto do ângulo do Dervi, teve a grande contribuição do quilombola, dos escravos que se marginalizavam do processo produtivo e se incorporaram às forças negativas do sistema. Desta forma, o escravo fugido ou ativamente rebelde desempenhava um papel que lhe escapava completamente, mas que funcionava como fator de dinamização da sociedade. Uma imanente e incessante resistência anticolonial faz parte da nossa formação social. Por isso, pensar em epistemologias negras significa entendermos que participamos de um processo de libertação, na construção de outra experiência histórica de partilha e comunidade. Nesse processo, temos que lidar com muitas fraturas e feridas abertas, zoneamentos, silenciamentos e fazer uma travessia, como nos lembra Achille Mbembe, 2018. Pelos vestígios, espectros e reminências, o limiar entre a posterioridade e o aniquilamento em uma outra escrita da história, da mesma forma como vários autores já nos demonstraram. Não há análise crítica do capitalismo moderno sem considerar o racismo na sua gênese. A racialidade não é um anexo da teoria social moderna, mas está intrinsecamente relacionada com o nascimento das ciências humanas, na sua relação com seus duplos não humanos e outros racializados. Entre as palavras e as coisas se escamoteia o enigma das raças. Ao revisitar o arquivo da escravidão e as narrativas a partir dele, nos deparamos com um conjunto de forças que tensionam o limite desse arquivo, dentro das categorias propostas pela ciência colonial. Essas forças aparecem na tradição cultural negra, como por exemplo na música, uma música que evoca o arquivo e a memória corporal, todo um repertório que articula a sobrevivência da imaginação da liberdade. O que nos diz é aquilo que escapa ao arquivo e se manifesta na performance cultural da negritude. Por exemplo, em Sorriso Negro, Dona Ivone Lara canta "Negro é raiz da liberdade". Isso me faz lembrar o trabalho de Fred Mountain e Spichano Honey, 2013. Há uma diferença no pensamento deles entre o proletário e a pessoa escravizada embarcada, no sentido de uma força que não se dá a conhecer totalmente pela gramática da emancipação moderna, da tomada de consciência e, portanto, da tomada de si como sujeito próprio, indivíduo do regime moderno da separabilidade. Quando falo em regime moderno da separabilidade, remeto-me principalmente ao robusto trabalho da filósofa Denise Ferreira da Silva, 2016, que na sua analítica moderna dos fundamentos ontoepistemológicos das relações raciais, se evidenciou como uma certa ideia da diferença, a partir da pluralização assimétrica e mutuamente exclusiva de opostos, fundamenta uma perspectiva da alteridade cultural. A produção do outro como perigoso, ameaçador, a constituição do eu. Segundo Ferreira da Silva, 2016, esse modelo epistemológico do programa moderno organiza o mundo tal como o conhecemos a partir de princípios de separabilidade, determinabilidade e sequencialidade. Quando voltamos ao arquivo, a pessoa escravizada circulava forçosamente, ao mesmo tempo como trabalho e mercadoria no domínio infra de vida social fora da lei. O movimento das coisas não é coerente por conta de uma dimensão anárquica, undercom. Por isso, a logística moderna produziu a negritude,
a partir de uma máquina de expropriação compulsória e em movimento. Sobre esse aspecto, insisto em uma diferença entre coisa e objeto, em um sentido psicanalítico em que a coisa escapa à sua representabilidade como objeto. Para isso, o racismo movimenta um esvaziamento ontológico e espiritual da pessoa feita seu objeto. Contudo, na sua vitalidade e fantasmagoria, essa vida resiste, e esse quadro a dupla face de um trabalho que escapa ao ser. É nessa resistência que se funda a ficção racial para possibilitar esse transporte. Ora, o fundamento dessa ficção ocorre mediante a subtração de algo que, por seu excesso ou insuficiência, não é nem sujeito nem totalmente objeto. Na sua faceta contemporânea, em que a guerra ininterrupta e a produção de zoneamento se intensificam, considero a ficção racial como uma máquina de acumulação pela despossessão material e espiritual. Ainda nesta obra, Montaigne e Arney, 2013, recuperam a análise anti-imperialista dos filmes de Hollywood, feita por Michel Parenti, e nos lembram a imagem do forte colonial, da inversão do olhar que converte a imagem da invasão em uma fantasia de autodefesa. Nos filmes clássicos produzidos por Hollywood, analisados por Parenti, as fortificações coloniais aparecem ameaçadas por aquilo que está ao seu redor. Nativos que vivem à cerca de e podem atacar a qualquer momento, sendo que essa cerca é resultado da ocupação e tomada da terra pelos colonos. O cinema inverte a gramática dos papéis na violência do assentamento colonial, mostrando colonos fortificados que se defendem das gentes nativas. Essa inversão do não razoável em razoável funda uma política e uma crítica desde então cercadas. É dessa inversão que fala Aimé Césaire, 1978, página 13, quando afirma que a Europa é indefensável. O projeto moderno eurocêntrico de civilização efetuou, através do colonialismo, uma intricada e complexa geopolítica na qual se tornaram corriqueiras as regras e os genocídios em várias partes do globo. Devastou-se a terra, o corpo e o espírito de muita gente. No deserto do interior pulsa, contudo, uma vida inconsciente e invisível. Ao se cercarem na terra estrangeira, os colonos fizeram de si sujeitos próprios, fundando uma metafísica da despossessão como sonho de civilização à medida que pilhavam, massacravam e acumulavam riquezas. O devir negro do mundo, nos termos de Mbembe 2018, pode-se dar ao luxo de um racismo sem raças, mas ainda está longe de abster-se de suas práticas de zoneamento. Nesse sentido, a anticolonialidade está na sabedoria daqueles condenados da terra que dizem: não possuímos a terra, nós somos a terra. Esse segredo, mesmo enunciado, permanece opaco. O processo de apagamento das narrativas e experiências que de alguma maneira transbordam ou desafiam uma certa coerência do arquivo colonial faz com que o roteiro da racionalidade não se desligue de operadores de linearidade temporal e fixação ontológica. Por isso, duas categorias entram em jogo aqui: o ser e o tempo. Não obstante, penso ser preciso questionar o tempo em sua extensão cosmológica, na qual o corpo e a memória modam outra pele, na extensão do movimento dos corpos com a barreira do mundo em que vivemos. Trabalhar com epistemologias negras, nesse sentido, demanda tanto revivarmos o arquivo da colonialidade, Gadelha 2018, quanto nos efetuarmos com aquilo que arrebata nossa memória mais corporal e psíquica, uma memória ancestral. Trata-se de um fluxo, um transbordar, uma vida póstuma das imagens que nos assombram, de um reencontro com a matéria fantasmática das relações sociais. Tal nos lembra Avery Gordon, 2008, em sua leitura de Beloved de Toni Morrison. Ao analisar o texto de Morrison Gordon, 2008, destaca essa aparição do fantasma na história moderna, daquilo que é sua barbaridade não suplantada, a ferida aberta de sua constituição. Memória
tempo, espectro. As epistemologias negras na literatura e na performance trazem o corpo como lugar da memória, como que dá passagem a conexões com a alteridade cosmossensível. Isso aparece em vários trabalhos dentro da tradição afroatlântica de pensamento. Não trago aqui nenhuma novidade. Nesse sentido, apenas rememoro parte de um legado de suma importância para outra imaginação do futuro. Um futuro moldado em um presente assombrado pelas reminências de um passado que se atualiza na colonialidade performada pelo poder. Leda Martins, 2003, importante autora dos estudos sobre a performance negra no Brasil, destaca a força da ora-leitura, performance oral e corporal na tradição negra e dos povos originários do Brasil. Da sua vasta pesquisa sobre os congados de Minas, a autora nos fala das epistemologias negras, em que o corpo, a memória e a língua se articulam. Para ela, a cultura negra também é epistemologicamente o lugar das encruzilhadas. Martins, 2003, página 69. Tenho me interessado pela literatura naquilo que ela nos interpela, nos faz reencontrar com os fios invisíveis da história. A literatura tem sido para mim um reencontro com uma memória ancestral, uma outra epistemologia negra, no sentido do conhecimento mais sensível sobre nós mesmos. Na literatura percebo a força da memória que atravessa nossos corpos para além do entendimento. Por exemplo, no texto de Conceição Evaristo, 2017, um dos seus livros que muito me tocou nesses últimos meses e que, vez por outra, eu volto a ler. Dois movimentos me arrebatam quando volto a este livro: a força da memória e o trabalho de elaboração que o texto me demanda, no que chamaria de uma literatura das feridas coloniais. A escritora nos leva a uma imagem para além do texto, a um tempo ou outro, que persistiu em mudança na interrupção provocada pela colonização. Um tempo para além do tempo moderno, um tempo ancestral. Tenho me debatido muito sobre aquilo que me é ainda possível, como uma bicha preta dentro de uma academia em que precisamos reivindicar epistemologias negras, sobre aquilo que me chega de longe, sobre o que ainda me permite sonhar, sobre as imagens do invisível, sobre ter a força e a coragem para o que não podemos mais ignorar, sobre a revelação mais implicada e inevitável de minha pele preta com o tempo. Revirar o arquivo como possibilidade de elaborar a melancolia. Revirar o arquivo como possibilidade de elaborar a melancolia da raça, sem atravessar o tempo na sua generosidade cósmica em um reencontro com a terra e as suas gentes. Atravessar essa ciência colonial na sua empreitada de docilização dos corpos e morte do espírito, bem como libertar o espírito do feitiço de culpa de uma certa epistemologia da má consciência e da má reciprocidade, que significam voltar a conversar com os fantasmas quando eles chegam e nos assaltam. Como nos lembra Gordon, 2008. Mas também habitar um trabalho do tempo desde agora, no que nos transborda como sabedoria de uma memória a outra. Considerações finais. Neste breve ensaio, intentei me acercar do tema das epistemologias negras, na crítica do que a palavra epistemologia significa, quando pensamos que a modernidade na qual são gestadas as ciências humanas é a mesma que fundo racial. Abordar epistemologicamente a negritude diz respeito dessa forma ao exame crítico de categorias como sujeito, conhecimento e outro, alteridade, no que essas categorias fazem insistir. Uma logo supostamente universal. Dessa mesma forma, a diferença cultural e com ela uma antropologia tanto filosófica quanto cultural derivam desses fundamentos modernos da racialidade. Procurei incorporar a isso uma reflexão não somente sobre a dimensão histórica do arquivo, em que o elemento negro emerge problematicamente entre o objeto do conhecimento e domínio de uma incompleta subjetividade.
As epistemologias negras às quais procuro me filiar apontam os limites da perspectiva do arquivo e me levam aos campos da memória, da ancestralidade, das poéticas negras na performance cultural e na literatura. Com isso, abordo outra costura do tempo, crítica, poética e de travessia do modelo da colonialidade, que estabelece o que chamo de uma ciência colonial. Tenho buscado com isso vestígios, amanências, rupturas com essa ciência em lugares que não são apenas os da reflexão acadêmica, ou nas entrelinhas das rupturas com essa mesma colonialidade da linguagem do pensamento. As contribuições que trago aqui para a nossa conversa trabalham nessa direção. As divisões entre clássico e contemporâneo se borram quando falamos de um tempo outro, tempo ancestral, tempo afro-atlântico, negro, um sentido mais cósmico de epistemologia, e com ele também uma dimensão mais implicada de não separabilidade entre o corpo, a palavra e o espírito. Este texto foi publicado originalmente no livro Mapas de um Mundo Ausente, Ensaios Críticos em Artes, em 2023.